Estamos no ar com mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interwebs. E hoje eu estou com este convidado, um Marco. Seja muito bem-vindo a este programa. Cara, eu gosto muito desse jeito que você inicia. Que é bom que o convidado já dá risada, né? Você já quebra o gelo, né? Eu gravei com o Vilela e eu esqueci de avisá-lo que eu fazia essa introdução. O bicho deu um pulo na cadeira, velho. Ele, tomei um susto aqui. Foi engraçado. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, cara, pelo convite. Muito obrigado. Show. Mano, quem é o Marco pelo Marco? Olha, eu acho que o Marco é um cara que é curioso, que gosta de pessoas, de conversar, de trocar ideia. Sou um cara da comunicação, né? Trabalho com comunicação. Mas acho que se eu fosse me definir por uma frase, eu gosto muito de pessoas, de conversar, de relacionamento, de trocar. Eu me enxergo como um cara assim, tanto que em alguns lugares assim a minha biografia é que os melhores lugares são pessoas. Olha só, que interessante. Temos algumas coisas em comum, né? Que eu gosto muito dessa questão de conversar, cara, de trocar ideia. A gente vive eu já falei isso em alguns outros episódios, mas que a gente vive em um momento tão complexo da nossa sociedade, onde as pessoas perderam o que é o diálogo, de não conversar com o outro. E aí vira uma coisa de uma mão apenas, de ser um monólogo, ou de você só estar junto ou compactuar com as pessoas que pensam igual a você ou que falam a mesma coisa que você. Eu acho que hoje a onda é muito essa, né? Total. Porque é a questão do vencer, né? Um espírito de competição, né? Uhum. Então as pessoas olham o tempo inteiro tá competindo, então eu não converso, o que eu faço é eu querer ganhar de você na argumentação, né? E aí, como a gente tá num mundo cada vez mais politizado, também cada vez mais polarizado, hoje em dia as conversas são muito mais para afirmar uma posição de poder, né? Para eu mostrar que eu sou mais inteligente que você, para eu mostrar que eu sou certo, do que trocar com você, né? Para que haja um diálogo, é preciso que haja também uma espécie de humildade, Sim. que é no sentido de eu estar disposto a aprender com você. Uhum. Porque se eu não olho você como alguém que pode me ensinar, é impossível o diálogo. Por causa que eu já vou chegar em você numa perspectiva de que você não tem nada para me ensinar. Né? Nossa, é muito verdade isso. Então, a Bíblia fala que a gente tem que ter um coração ensinável, Sim. né? E é isso, tipo assim, o cara que não tem um coração ensinável, ele não consegue dialogar, né? Caramba, é muito por aí. Você já vem com os muros suspensos, né, e fala assim, o que essa pessoa vai agregar na minha vida? Nada, Exato. né? Porque eu sou a voz da razão, eu tenho conhecimento, eu sou o especialista total neste assunto, não preciso ouvir ninguém. É um erro absurdo e por isso que cada vez mais a gente vê essa polarização que acontece na nossa sociedade, né? Porque assim, a sociedade ela caminha para um lance de reforço do egoísmo, da individualidade. Sim. Tanto que o que tá na moda agora é a questão da selfie, né? E o que é a selfie? Por exemplo, vamos supor que eu faço uma selfie na frente da Torre Eiffel. Então, por algum motivo eu acho que a Torre Eiffel sozinho não basta. Tem que ser a Torre Eiffel mais o meu rosto. Uhum. Saca? E então, assim, se a gente for pegar a perspectiva da selfie, é o tempo inteiro a gente reafirmando a nossa própria imagem, a nossa Sim. própria individualidade. E aí, no debate, acaba sendo isso também, né? Eu quase que não consigo ouvir, eu só quero falar. E quando eu falo como alguém que não ouve. Sim. Como um surdo, né? Uhum. Então eu ignoro totalmente o que você tá falando para continuar falando, né? Então eu já vi vários debates que são assim, principalmente políticos. Os caras nem querem saber o que o outro lado pensa. Eles só querem dizer, e às vezes você fala, esse cara tá surdo, será, cara? Porque eu acabei de falar uma parada aqui e ele blindadaço, assim, Totalmente. né? Tipo, Cara, é muito louco. E você que, pra quem não sabe, o Marco ele trabalhou já na TV,
sim. Né? Você foi estagiário do CQC, né? Foi. Formado em rádio e TV. Sim. E como que foi essa experiência de estar na TV, de estar ali por trás das câmeras, né? Não literalmente na frente, mas de estar ali por trás, trabalhando na produção, na criação e vendo tudo isso acontecendo lá no programa? Então, assim, eu fui estagiário do CQC por 6 meses, e assim, cara, foi uma parada bem legal. Eu era estagiário do quadro do Top 5, que Sim. era praticamente o quadro mais importante do programa, mas era um lance assim, a gente ficava um dia na produtora e o resto dos dias em casa, porque é um Tá. trabalho meio remoto, porque ele tinha mais a ver com decupagem, com Tá. assistir, tentar achar aquelas coisas que iam pra meio que erros de gravação. Sim. Então você precisava acompanhar mesmo as coisas ao vivo pra conseguir achar aqueles recortes. Mas era muito louco, assim, no dia que era na produtora, ver os caras, tipo, Marcelo Taz, ver os caras, assim, que eu sou fã pra caraca. O Marcelo Taz é um dos caras que eu sou mais fã, Sim, assim, até eu hoje, tá também. ligado? Pra mim é um dos maiores gênios, assim, da comunicação. Tipo, tudo que o Marcelo Taz tá envolvido geralmente é genial, assim. Uhum. Castelo Rá-Tim-Bum, CQC, agora o Provoca, o Papo de Segunda, da GNT, ele teve um quadro no Cartoon Network que ele entrevistava os desenhos animados, tá ligado? Genial. Então, assim, o Marcelo Taz é muito gênio. Então, ver esses caras... Mas eu sempre tive uma coisa muito de... não sei se é uma facilidade, o que é, mas a vida, assim, cara, Deus me deu a oportunidade de muitas vezes poder estar com caras que eu sou fã. Que da hora. Tá ligado? Seja por causa do trabalho, seja por causa de outra coisa. Então, assim, aí a minha carreira vem assim como estagiário, e aí depois eu entrei como produtor na Hit TV. Ah, que louco. E aí, lá na Hit TV, eu fiquei 3 anos como produtor, e aí, assim, eu pude ser produtor de um programa, que é o Movimento Jovem, Uhum. que é um programa que eu assistia quando eu era adolescente, e aí lá eu acabei também conhecendo várias outras pessoas que eu era fã, artistas musicais, tipo Mauro Henrique, Nossa, que louco. Estevan Queiroga, sei lá, tipo, uma galera assim, Davi Lago, uma galera que eu já curti o trabalho, mas às vezes não conhecia ainda pessoalmente. Lá acabou sendo uma ponte pra conhecer também essa galera. E assim. foi a oportunidade de você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu na vivência no CQC, né? Porque quer sim, quer não, são realidades completamente diferentes e com pessoas diferentes e que, você botou ali na prática aquilo que você aprendeu durante 6 meses. Sim, eu acho que assim, nem o que eu aprendi no CQC, mas o que eu aprendi em toda essa jornada, né? Porque assim, são 4 anos de faculdade. Sim. E aí, por exemplo, na faculdade, eu já fazia trabalhos de... Comprei uma câmera, aí já fazia trabalhos de vídeo, fazia videoclipezinho de banda, coisa Que da assim. hora. Então, acabou sendo que eu aprendi em toda uma jornada. Uhum. Porque assim, cada lugar que você trabalha, você retém uma coisa muito específica, né? Sim, Então, e aí a mistura de todas essas competências é o que vai formar... claro. Por exemplo, para ter um podcast... tem cara que não é a onda do cara conversar, Uhum. que não é a onda do cara trocar ideia. Sim. Então, ele às vezes ele quer ter um podcast porque tá no hype, só que o podcast dele é muito sem graça, porque Sim. ele não tem essa vibe de Sim. trocar ideia. E aí, por exemplo, a competência na minha opinião, do cara do podcast é um cara que já gostava de conversar antes. Então, por exemplo, eu já era um cara que ficava conversando 5, 6 horas com pessoas sentado, seja no bar, seja numa calçada, seja na rua, na Paulista, tá ligado? Eu já tinha essa pegada. Uhum. Então, fazer isso no podcast, pra mim, não é difícil. Foi natural. O profissional é um conjunto de competências que ele traz na vida inteira, sacou? Muito louco isso. E essa questão de trabalhar no movimento jovem e no CQC, quais foram os impactos da sua vida profissional que essas duas realidades trouxeram para ti? O que de bagagem você carregou dessas duas realidades? Cara, eu acho assim que quando você tá numa produção um pouco maior igual o CQC, você consegue entender uma estrutura, como é que os caras fazem, você desmistificar, entendeu? Tá. Porque às vezes você vê um programa de televisão, você não sabe como que é que ele funciona, Uhum. né? E aí quando você tá vendo ali na prática, você consegue, putz, então é assim que os caras fazem, é mais simples do que eu achava, é mais complicado do que eu achava.
a gente consegue entender... Eu sempre admirei muito alguns caras que estão em alta, porque realmente os caras são gênios. Uhum. Quando você vê um repórter profissional ou um apresentador profissional dar um texto, e aí às vezes você pega uma pessoa que nunca fez e pede pra ela fazer, aí você fala, olha, por isso que aquele cara vive disso. É outro patamar. Porque o cara tem uma facilidade absurda, o cara tem ideias, o cara tem uma escrita genial, Uhum. tá ligado? Então, acho que, por exemplo, numa produção tão grande quanto o CQC é isso, é uma coisa de você entender como funciona essa parada. O movimento jovem, que eu fiquei bem mais tempo, além de um lance de network, de conhecer pessoas e tudo mais, ali eu pude viver de fato, na prática, toda a essência do trabalho. Porque acontece, a Hit TV trabalha num esquema que é assim, um produtor por programa. Então esse produtor, ele meio que participa de todos os processos. Então é uma excelente escola. Sim. Tá ligado? Eu pensava desde os temas dos debates que ia rolar no programa, a convidar os artistas, a ideias, a gente implantou um quadro, entendeu? Tipo assim, eu tive o prazer de implantar um quadro que é um bate-papo jogando videogame, que era num molde já que a MTV meio que fazia, que era o Fala Mais Joga na MTV, né? Que o cara tá jogando videogame, num croma, e a tela do videogame sai atrás. Tá. E aí no Movimento Jovem a gente colocou como Talk Game. Então, tipo assim, a minha experiência, cara, foi absurda, porque assim, eu vivi várias situações de que você tem que pensar rápido, aí você tem que exercer a criatividade, cai convidado. Nossa. Sei lá, acaba a bateria do violão do cara. Então o produtor, ele tem que resolver tudo isso. Hoje eu me vejo muito esse cara de soluções rápidas, tá ligado? Tipo, se der uma coisa errada, eu já tenho mais ou menos na cabeça o que eu vou fazer, entendeu? Várias vezes aconteceram coisas que aí a gente tem que contornar de uma outra maneira e às vezes pro telespectador nem perceber, ele achar que tá tudo normal. Que louco. Tá ligado? Tipo, o cara não chegou, então demorou. O cara que era no primeiro bloco, vamos jogar ele pro quarto. O cara, putz, então começa de um outro jeito, então vamos fazer outra coisa. Tudo isso, então é muito legal você poder, por exemplo, eu me vejo como um cara que que tem uma cabeça meio que multidisciplinar, Sim. sabe? E aí quando você é produtor de um programa que tá meio que tudo na sua mão, você consegue exercer essas várias coisas. Então eu gosto um pouco de escrever e de pensar nos temas, eu gosto de convidar o cara e fazer um network, eu gosto... E aí você, quando a gente faz igual um projeto desse aqui, que você meio que faz tudo, você consegue juntar todas essas competências. Sim. Isso pra mim é muito legal, porque eu não consigo definir qual que é a minha competência. Se você me perguntar no que eu sou melhor, eu não sei. Tá ligado? Que interessante, tanto que na sua bio lá do Instagram, tá lá, filmmaker, podcaster, produtor, porque é multidisciplinar. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que eu sou meio que isso, assim, um pouquinho de tudo, e eu não me defino como nada, eu tenho uma dificuldade de me definir, entendeu? Eu prefiro deixar meio que em aberto. E quem é o melhor chefe, Saad ou R.R. Soares? Olha só que pergunta. Cara... eu acho que assim, por exemplo, eu nunca tive um contato pessoal com o R.R. Soares. Tá. O R.R. ele é o dono do grupo, mas ele não é o gestor em si, né? A TV tem um gestor específico e a produção de TV tem um gestor também. Tá. E aí o meu gestor da produção, ele foi um cara que foi muito bacana pra mim. Que legal. Por causa que ele me pegou sem eu ter experiência. Entendeu? Caramba. Eu era formado, eu já tinha sido estagiário, eu já tinha feito outras coisas, mas eu nunca tinha sido produtor. Ele te deu um voto de confiança. Ele me deu um voto de confiança. Que louco isso. Então eu nunca vou deixar de reconhecer isso. Entendeu? Que ele me deu uma oportunidade sem eu ter experiência. E ele me enxergou como um cara capaz de exercer isso, tá ligado? E ali então eu construí essa identidade, né? Às vezes pra gente conseguir alguma coisa, a gente precisa de alguém que nos dê um voto de confiança. Sim, total. Tá ligado? E então, assim, são perfis diferentes. Uma emissora evangélica cristã, ela tem menos recurso. Tá. Entendeu? Ela tem menos grana. Sim, sim. Ela tem menos coisas assim, né? Só que era um ambiente muito saudável.
entendeu? Que legal. A Hit TV é um ambiente muito saudável, de pessoas muito boas, tá ligado? Entre nós, como todo mundo ganhava o mesmo salário, não tinha disputa. Não tinha aquela entendeu? concorrência. Tanto assim que os meus amigos produtores são meus amigos mesmo de verdade. Que legal, cara. Sacou? Então, assim, é um esquema que não tinha uma disputa de ego, de um querer ser melhor do que o outro. Então, eu acho que dificilmente eu vou encontrar um ambiente tão saudável como aquele. Que louco. Entendeu? Por causa que quando entra uma questão de um ganhar mais que o outro, nananã, logo vai gerar uma competição. Entendeu? Lá, é tipo assim, meio que paga pouco, Sim. sacou? Só que assim, como todo mundo sabe quanto todo mundo ganha, a galera fica meio que relax. Sim. E entendeu? cada um correndo ali pra fazer o seu melhor. Cada um correndo pra fazer a sua. Então é um ambiente muito saudável, muito agradável, assim. Que louco, cara. E então existe uma diferença bem grande no aspecto ambiente entre uma emissora cristã e uma emissora não cristã. Sim, por causa da questão grana. Tá. Entendeu? Onde você é bem pago e aí entra uma concorrência muito grande, um medo de perder o emprego, um outro tipo de tratamento, um outro tipo de exigência. E aí, logo, a galera usa muita palavra puxar tapete, tem muito isso no mercado de trabalho. Então, por exemplo, numa televisão vai ter muito isso também, que é o cara querendo puxar o tapete, o cara querendo seu lugar, o cara querendo, tá ligado? E acho que o mercado de trabalho é muito assim. Total. Né? Então, tem gente que pilha muito com isso, né? Tipo, eu não sou muito dessa onda, assim, eu não tenho... A minha personalidade não é muito de ter medo de perder emprego, essas paradas. Tipo, se perder o emprego, perdeu. Aí a gente vê o que faz, tá ligado? Por causa que senão você fica maluco, sabe? Sim. E, cara, uma coisa que eu tava aqui pensando. Nessa questão de network, por exemplo. A Band te proporcionou um network maior do que na Hit? Ou você vê que, Não. Por causa que na Hit... eu tinha um status maior do que na... que na verdade, assim, eu não trabalhei na Band, né? Eu trabalhei na produtora que fazia o CQC, E aí, e assim, eu era mais novo também. Tá. Era outra cabeça, era outro momento. Talvez se fosse hoje, sim. Aí eu tinha... eu faria... Mano, melhor das oportunidades. Não, aí eu faria um absurdo com aquilo ali. Mas eu não tinha essa cabeça ainda. Interessante. Entendeu? Então, por exemplo, no movimento jovem, eu já sabia o que era, eu já tinha uma consciência de oportunidades que eu perdi. E você já acompanhava esse programa, né, na adolescência? Então, assim, eu já tinha cabeça de oportunidades que eu perdi. Então, eu entrei pensando assim, mano, aqui eu não posso fazer o que eu fiz em outras. Entendi. Porque eu dei vacilo, como estagiário, né, tipo... cabeça, então eu dei vacilo, eu perdi oportunidades, eu não dei 100% de mim o melhor, eu não soube ler a situação de onde eu tava. Já na Hit, eu acho que eu tava melhor, minha cabeça tava melhor assentada. Que legal. Então, eu pude fazer melhores contatos, eu pude pensar com mais calma, atuar de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais segura. E aí o meu status era diferente, porque pense como as pessoas olham para um estagiário e como é que as pessoas olham para um produtor. Então na Hit eu já era produtor, então a galera me respeitava um pouco mais. Até os convidados mesmo, o jeito que o convidado fala com você. E aí logo o Déio Tambasco falou isso para mim. Ele falou, se você souber... Porque o Déio também tem uns lances assim de mentoria de carreira, de coach de carreira, umas paradas assim. Não sei, o Déio, pra quem não sabe, é irmão do Duca Tambasco, que é o baixista da Oficina G3. Ele tem uma carreira musical também, né? Solo. E aí o Déio falou assim, Marco, se você souber se apresentar, entender qual que é, as pessoas vão te respeitar. Né? As pessoas vão... Então era mais ou menos isso. Aí então eu pude colher mais network, né? Porque já estava um pouco mais seguro de si, já sabia melhor se apresentar. Eu entendo que isso é uma habilidade que eu tenha, talvez, de saber trocar ideia, de saber fazer esse contato, saber fazer esse network, saber convidar o cara, né? Uma coisa que você vai abordar, convidar. E aí, então, acho que é isso. Na época do Dieworks, do CQC, eu era muito novo e não soube fazer a leitura correta, entendeu? Interessante, porque eu tinha uma impressão diferente, né? Vendo o seu podcast pessoal,
o Marco Brito, o Marco Eu, Brito, Marco né? Brito. Eu achava que você tivesse adquirido um network melhor junto ao CQC do que ao HIT, porque eu vejo ali convidados como o Felipe Solari, o Pondé, o André Vasco, essa galera Sei. que Não, é tudo- mais famosa, É. mas aqui você está falando que não, que você desenvolveu mais network lá na HIT do que Sim, e todos esses caras foi na raça. foi Não foi por causa cara e de nada. coragem, entendi. Entendeu? Não foi por causa de nada. Foi simplesmente cara e coragem. E um convidado abriu o outro, um amigo, entendeu? Tipo, um amigo que tinha o contato e aí fez uma ponte, umas coisas assim. Porque é isso que é legal de você trabalhar numa redação de Sim. produtores. Então, às vezes tem um produtor que tem um contato que você Legal. não tem, e aí ele ajudou, passou o contato. Só que é tipo assim, eu posso te passar o contato do Pondé. Agora, se você vai conseguir se vender pra ele ou não, aí A é com você. abordagem que você vai fazer... Entendeu? Aí é com você. Então, por exemplo, tem cara que te fala, meu, eu passo pra você o contato do assessor, do cara que faz a agenda dele. Agora, o cara não tá te garantindo que ele vai te dar entrevista nem nada. Então, o modo como você vai se vender, como você vai oferecer, como você vai trocar essa ideia, é com você. Então, assim, tudo que eu consegui até hoje, teve um amigo ou outro que passou um contato e tal, mas assim, foi tudo na raça. Que legal. Entendeu? Ninguém facilitou nada pra mim. Foi tudo difícil mesmo, tudo na cara e na coragem. E não que sejam difíceis os convidados, mas você tem que ter essa cara de pau de falar Sim. com o cara. E aqueles que deram certo fluiu muito fácil, Uhum, tá ligado? E quando é muito difícil, eu desisto. uhum. Acho que é uma coisa meio de você entender do fluxo ali das coisas, se tá rolando, se não tá. Então, se o cara ficar com muito... Eu precisar correr muito atrás do cara, eu desisto. Caramba, que interessante isso. Eu acho que é uma coisa que eu faço aqui também, que é essa questão de abordar, é que eu só consigo abordar via Instagram, né? As pessoas, não tenho contatos pessoais. Uhum. Mas via Instagram, a gente vê que, a gente estava até conversando isso antes da gravação, tem pessoas que elas se fazem muito mais acessíveis do que outras. Né? E, por exemplo, mesmo famosos, né? Eu tava até falando, o próprio Vilela que eu convidei, que eu gravei com ele, pô, foi um cara que eu mandei mensagem, nem um minuto depois o Vilela já tinha respondido, não, eu topo, vamos gravar sim, ó, toma aqui o contato da pessoa que cuida da minha agenda, marca com ele uma data e vamos gravar. Completamente acessível. A gente tá falando de um cara que, por exemplo, no Instagram tem centenas de milhares de seguidores, que tá com entendeu? um podcast grande, que tem o Inteligência Limitada, canal com mó galera inscrita, e aí você chega, por exemplo, num outro nicho, no nicho gospel, né, ou dos cristãos. Onde tem gente mais mala. Cara, isso é louco. Que aí eu falei, mano, provavelmente esse cara vai ser muito fácil de eu convidar, porque a gente já partilha da mesma fé, somos irmãos em Cristo. Vou conversar aqui com ele. Aí vou lá, converso com o cara, mando. O cara visualiza e nem responde. Sim. Entendeu? Eu acho que é pior o cara visualizar e não responder do que o cara nem visualizar, né? Com certeza. Na minha concepção. Sabe? Cara, a galera. É porque assim, a galera evangélica, mano, é uma parada muito louca, assim. E não todo mundo. Eu sou cristão também, a gente né? Então eu falo do meio. Mas, cara, a gente fala com propriedade, né? O Caio Fábio até tem uma brincadeira que na verdade não é brincadeira. Eu quero. Que na verdade não é brincadeira. Que ele falou, pode pôr aqui mesmo. Que ele tem um livro, se eu não me engano, que é Síndrome de Lúcifer, né? E obviamente, assim, que isso é uma brincadeira não, é um nome que tá se utilizando de um exagero, mas para falar sobre uma verdade, que é... A galera pega uma credibilidade que tem a ver um pouco com Deus, que tem a ver com a igreja, que tem a ver com uma parada que tá rolando, que não é dele, que é de todo um movimento, mas ele acha que é dele, que é pra ele, saca? E aí o cara se torna, cara, a pior pessoa do mundo, assim, ao invés da melhor, sabe? Então, assim, eu tenho muito mais dificuldade também com pessoas do cenário cristão do que com pessoas do cenário secular. Eu fico impressionado, essa é a realidade, porque quando a gente fala de um cristão, e aqui é claro que a gente tem que levar claro aspectos do pecado, de tudo isso que a gente como cristão sabe, que a gente carrega isso até o fim das contas, mas eu fico impressionado de ver, tipo, uma arrogância em determinados cristãos, sabe? De tipo, poxa, cara,
que custa dar uma resposta? Oh, não, minha agenda tá lotada. Aqui eu tô reduzindo apenas o ponto de um convite. Mas se você elevar isso para outras categorias, o cara que faz isso nesse micro-universo, muito provavelmente essa pessoa também carrega essa pompa, essa arrogância para outros níveis da sua vida. Né? O que eu acho ruim é que esse mesmo cara, mano, que de repente te ignorou, que não respondeu o seu direct, se vier um outro cara que é mais hypado, ele vai tratar o cara, velho, como a melhor pessoa do mundo. Sim. Então, assim, o ruim é também essa atitude ser seletiva. Sim. Sabe? Aí o cara, sei lá, num podcast que é um pouco mais conhecido, tipo assim, o cara nem te responde. Mas aí pro podcast lá do Douglas, do Jesuscope, ele parece uma mocinha falando com o cara, tá ligado? Então, isso daí, meu, é muito ruim, cara. É horrível, é horrível. No meio cristão, que é o meio que a gente pertence, é o meio que você trabalhou e tem um conhecimento prático aí na coisa, quais eram as maiores dificuldades que você via para trabalhar com os crentes, cara? Cara, trabalhar com os crentes já é difícil, uma questão a cosmovisão mesmo, Tá. no sentido de, por exemplo, o filtro é difícil. Porque, por exemplo, o que se espera de um cristão, entendeu? Por exemplo, se esse podcast tiver o rótulo de cristão, logo as pessoas já acham que a gente não pode tocar em determinadas pautas, em determinados temas. Então, assim, o mais difícil de trabalhar com crente é a interpretação bíblica de cada um, entendeu? Porque quando eu coloquei o nome de crente, logo eu já não posso tocar nos assuntos, eu já não posso me vestir de determinada maneira, eu já não posso falar sobre determinados tipos de programas, determinados tipos de música. Vamos supor que esse é um podcast cristão, e aí a gente começa a falar sobre BBB. Alguns já vão achar uma porcaria, porque os caras vão falar, como é que um podcast cristão tá falando de BBB? Sim. Porque o cara acha que isso não tá dentro do que ele entende que seja uma pauta cristã. Então, cara, o ruim de trabalhar com cristão é a religiosidade mesmo, Legal. né? É a questão do farisaísmo e tal. É não ser livre, entendeu? O evangelho da forma que eu entendo, é uma coisa que vem para trazer liberdade, mas o cristão é a pessoa menos livre que tem no mundo, assim, os evangélicos em si, né? Não só não todos os cristãos em si, mas digo assim, aquilo que a gente tem como uma religião evangélica, né? Então, a religião evangélica, ela tem muito mais a ver com prisão do que com liberdade, sendo que a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, nesse lugar tem liberdade. Sim. Tá ligado? Então, é uma loucura, assim, né? Tanto que Jesus batia muito de frente com isso, né? Que ele falava, poxa, vocês estão transformando aquilo que era para ser liberdade em prisão, né? Vocês estão transformando num jugo maior, né? Tanto que eu gosto muito de uma fala de Jesus que é totalmente metafórica, que ele fala para os fariseus que eles estão colocando as pessoas no inferno por 2 vezes. Então é tipo assim, o cara tava dentro de um inferno e agora você coloca ele dentro de outro. Tá ligado? Que é uma religião que mais parece um inferno do que um céu, sabe? Os rótulos, né? As pessoas gostam de viver mais dentro dos rótulos, mais dentro de cumprimento de regras do que simplesmente ser cristão e aproveitar a liberdade que Cristo deu para elas. Isso. Que deu para nós. Mas o que eu acho mais louco nisso tudo é que muitas das vezes eu acredito piamente que essas pessoas nem sabem que elas são livres de fato e que elas nem sabem como é viver essa liberdade de fato. Por isso elas não conseguem, elas preferem viver esses rótulos, viverem dentro dessas cadeias, porque elas não têm conhecimento disso. Porque é mais fácil você deixar as pessoas aprisionadas, existe um exercício intelectual menor de você fazer lá do púlpito, do ensino e tudo mais, para prendê-las, do que aquele exercício mais complexo, que é expor elas a essa liberdade de fato, ensiná-las a como viver de fato. Exatamente, o Freud, ele tem um livro que chama O Mal-Estar na Civilização, né? E qual que é o mal-estar da civilização? É uma crise de não conseguir ter o equilíbrio. Sim. Porque, assim, ou se vive em um extremo
de profundo, de uma questão de libertinagem Uhum. e tal, ou se vive num outro extremo, que é uma coisa absurda de não pode fazer nada, de nananã. E aí o ser humano tem mais facilidade em viver esses dois extremos. Exato. Então o mal-estar é aqueles que não conseguem ser equilibrados. Uhum. Você pode ver que os equilibrados são mais criticados, Sim. né? Por exemplo, se você tem uma O visão... em cima do muro, né? Isso, exatamente. Por exemplo, eu não sou um cara de extrema esquerda e nem de extrema direita. E aí, por exemplo, às vezes eu sou chamado como em cima do muro. O isentão. O isentão, entendeu? E eu gosto de ser esse cara que quem é de direita me considera de esquerda e quem é de esquerda me considera de direita. Eu gosto de estar ali. Se for pra eu pender pra algum lugar, eu pendo mais pra esquerda. Sim. Por causa que eu tenho mais a ver com uma coisa Aham. mais de liberdade e tudo mais. Então é mais ou menos isso. É o que você falou, é mais fácil você viver numa questão de castração do que você viver numa questão de equilíbrio. Sim. Tipo, cara, você pode, mas você não pode ir muito longe, Uhum. você pode ir até ali. Então, assim, e como a religião ela trabalha muito com uma questão de medo, de culpa, esse medo que foi introjetado nessas pessoas, elas não conseguem se libertar dele, Uhum. né? O medo do inferno, o medo da Do punição, pecado. o medo do pecado. Então, o cara, ele é meio que um livre com medo, Uhum. né? Ele fica tipo, poxa, mano, não sei e tal. E aí ele vai contra, né? É toda Uhum. uma coisa psicológica envolvida. Então, tipo assim, e tem um lance também, uma transferência que rola, né? Porque, por exemplo, se eu não uso boné, eu não quero que você use também. Porque, Se eu não velho, tenho tatuagem... entendeu? Como assim eu não posso usar, mas você pode? É. Então eu vou contra o seu discurso, sacou? Por causa que eu combato, é tipo assim, eu combato eu em você, Uhum. entendeu? Por causa que eu queria ser você. Mas esse meu eu, que é você, eu entendo ele como errado. Então eu combato eu mesmo, só que em você. Uhum. Isso é uma transferência que a Total. psicologia fala. Totalmente. Cara, é louco demais isso, né? E que desafio que nós que tentamos ter essa vida cristã mais equilibrada, que desafio gigante que a gente tem, né? E líderes que tentam viver dessa forma mais equilibrada, que desafio gigante você tem. Porque a internet, que é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito danosa se não for bem utilizada, e com o pecado a gente sabe que vai descambar em algum momento, vai perder a mão. Cara, a gente vê propagação de muita coisa que corrobora com essa ideia das pessoas estarem mais nessa prisão, nesse aprisionamento, nesse extremo, né? Muita gente falando a respeito dessas coisas, gente que tem uma audiência muito grande, e aí quando você vê pessoas que se propõem a falar a respeito desses assuntos de uma forma mais equilibrada, talvez dos mesmos assuntos ou de outros assuntos, mas de uma forma mais equilibrada, você vê que essas pessoas talvez não tenham tanta audiência. Uhum, Né? uhum. E aí, muitas vezes, essas pessoas terminam se calando na internet, por exemplo, por não terem tanto essa audiência. Fala assim, poxa, eu tô aqui me esforçando, tô aqui me matando, produzindo esse conteúdo, estudando, né? Investindo meu tempo, e ninguém tá me ouvindo. Tem uma coisa que eu já saquei, que é assim, a falta de conhecimento, né, cara? Sim. Então, a falta de conhecimento vai fazer isso. Me parece que também falando como comunicador, quem tá no extremo tem mais audiência, né? Muito. Então, se você se colocar como esquerdão, ou como direitão, ou como liberalzão, ou como conservadorzão, você vai ter mais audiência, lógico. Tipo assim, a comunicação funciona mais para quem tá no extremo. Mas a falta de conhecimento é complicada num sentido cristão, que assim, as pessoas, elas não conhecem a Bíblia. Uhum. Então elas vão criticar o cara que ensina a Bíblia. Sim. Tá ligado? Isso é fato. Por causa que, assim, a Bíblia, muitas vezes, ela vai contra o que o líder do cara ensinou. Uhum. Só que o cara, ele prefere confiar no líder dele do que na Bíblia. Cegamente. Confiar Entendeu? cegamente no líder dele. Mas, cara, isso daí é uma parada que é muito uma questão de escolha mesmo, entendeu? E você, como comunicador, como que você vê que esse paradigma pode ser quebrado? Ou esse paradigma não vai ser quebrado?
Cara, se a gente for pensar na essência do ser humano, eu acho que o ser humano ele vai ter sempre essa tendência de habitar num extremo. Uhum. E a verdade não tá no extremo, Sim. tá ligado? Esse que é o problema, a verdade não tá no extremo. Então, eu não sei se esse paradigma um dia vai ser quebrado, mas a gente tem que lutar para ele ser quebrado. E aí eu acho assim que falta pessoas que se posicionem com coragem, né? Uhum. De falar, olha, gente, porque assim, muitas vezes o discurso também, vamos supor, o discurso não alcança, porque ele é muito rebuscado, ele é muito intelectual. Sim. Então falta pessoas que se comuniquem de forma simples, sem medo, e falar a verdade. Falar, olha, pessoal, a escritura sagrada vai contra o que o seu líder está falando. Uhum. Então peguem e comparem, leiam um texto. Façam esse exercício. Façam esse exercício. Eu acho que a gente tem que de uma forma incansável, falando como cristão, sempre bater nessa tecla. Por mais que seja cansativo, por mais que seja chato, Uhum. e acho que poucos vão entender. Só que jamais eu vou desrespeitar o sangue dos mártires, Uhum. tá ligado? Que morreram para que essa palavra Claro, seja pregada. Claro. Que morreram para que essa escritura chegue nas pessoas. Homens como o Martinho Lutero, que correu o risco de ser assassinado, que foi lá e que traduziu, tá ligado? E que traduziu escondido para chegar em outra língua, para chegar nas pessoas. Então, sempre que eu vejo um cara igual desses hypados agora, que estão levando milhares de pessoas ao engano, eu sempre penso no sangue dos mártires. E eu tenho vontade de falar pra esses caras, falar, meu, você não respeita, cara, a galera que morreu por essa palavra, Uhum. a galera que foi crucificada, a galera que foi queimada. Então é uma grande responsabilidade que ele tá trazendo pra ele. Então, assim, a minha cabeça sempre vai estar nos apóstolos, Uhum. sempre vai estar em Jesus. Na igreja primitiva. Cara, eu gosto muito de uma fala do apóstolo Pedro, que ele diz assim, esse sangue pelo qual vocês foram comprados não é qualquer tipo de sangue, Uhum. não é qualquer tipo de sacrifício, não é uma brincadeira. Então isso vai ser sempre o que vai me motivar, entendeu? Eu não tenho medo dessa Vitor galera. Azevedo. Se for preciso eu fazer uma fala contra eles, eu não tô nem aí, cara. Uhum. Por quê? Por causa que o meu foco tá no sangue dos Claro. mártires. Claro. Tá na galera que morreu por essa palavra, entendeu? Já dizia o Tertuliano, né? O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Com certeza, cara. Porque é o rolê, cara. Um amigo meu, ele até fala, né? Que, tem tanta... Um desses hypados que fala, ele atinge centenas de milhares. E aí, precisa cada vez mais esses que propagam a verdade, que propagam o equilíbrio, a mensagem centrada, precisam de muitos fazerem barulho também. Porém, esses muitos, eles se sentem tão silenciados, tão capados, né, por conta desse que se levanta e que atinge centenas de milhares, que ele fala assim, mano, quem sou eu? Quem sou eu nisso tudo? Mas, então bola fora, né? Mas precisa, porque se cada um desses né, do que estão ali na mensagem centrada, se calarem por conta dos hypados, não vai ter quem pregue essa mensagem centrada. Exatamente. E aqui eu tô falando das redes sociais, da internet, tá, gente? Não entendam isso, nossa, olha, o cara tá falando que não vai ter ninguém que pregue. Não é isso que eu tô falando. Tem muita gente que prega, mas não é esses caras que estão atingindo milhares. E o nosso contexto aqui é falar de internet, falar de... A gente tá falando de internet, de rede social, de YouTube, porque cara, a gente não tem dimensão de onde que a nossa voz vai chegar. Exatamente. E assim, fazendo um contraponto de tudo isso... hoje em dia a gente já tem alguns caras também que são caras que têm uma teologia um pouco mais bacana, que estão indo em programas de televisão. Por exemplo, muita gente não gosta, mas eu gosto muito do Caio Fábio. Entendo que ele tem erros, assim, coisas que ele passa um pouco do ponto, mas entendo também que ele fala muita coisa que precisa ser falada. E aí, por exemplo, você já vê o Caio Fábio em programa de TV. Foi no Danilo Gentili, Gentili. O Ed já foi no Danilo Gentili. Então, assim,
Também existe um movimento da sociedade que a sociedade começa a entender que, cara, acho que não é por aí, entendeu? A sociedade lê esses caras hypados, às vezes. Você pega os caras lá do Porta dos Fundos, tirando todos os excessos, são os caras que conseguem fazer uma leitura de que esse evangelho que está pregado é muito longe do que de Jesus. Eles são os profetas, né? Entendeu? Assim. Então, e aí a gente consegue ver também movimentos da própria sociedade. Quando Jesus fala, se vocês não pregarem, as pedras vão clamar. Tem acontecido. Tá ligado? Então a própria sociedade consegue às vezes fazer uma leitura e falar, ó, isso daí tá muito fora, hein? Isso daí tá meio longe, hein? Sim. Ó, vocês não podem xingar, hein? Ó, não é da hora, hein? Não é da hora o presidente falar que... O presidente falar que tem uma mulher que não merece nem ser estuprada. Nossa. Ó, gente, isso daí é muito longe do evangelho, hein? Entendeu? Então, tipo assim, a sociedade começa a entender. Esses caras da religião não entendem, mas a sociedade entende. E aí começa a abrir espaço para esses caras que são mais equilibrados, para um Fábio de Mello da vida, que tem um discurso um pouco mais centrado, tá ligado? Então eu acho assim também que às vezes a gente vê a própria sociedade fazendo uma leitura melhor do evangelho do que os religiosos, saca? Sim, sim. Aspectos da graça comum sendo manifestos. Melhor entendidos fora do que dentro. É verdade. Isso é muito real. Quando você vê líderes religiosos que só pensam em si, que querem os milhões e milhões de reais para comprar sua fazenda, seu helicóptero, sua casa luxuosa, né? Você vê uma parada que, mano, não tem nada a ver com o evangelho. E aí você vê um cara que não é religioso, cara que é um ateu, por exemplo, fazendo algum tipo de movimento, fazendo alguma ação que traga benefícios para a sociedade, você fala, poxa, qual dos dois está mais próximo do evangelho de Jesus? Né? Ou quando você vê políticos que desenvolvem projetos pensando no bem da sociedade, né? Ou outro político religioso, né, que se diz que é pastor, que é não sei o quê, focado em trazer benefícios apenas para o seu clã, qual dos dois está mais próximo do evangelho de Exatamente. E o próprio Jesus usou essas figuras em parábolas. De caras que não tinham nada a ver com o arraial, mas que eles eram muito mais preocupados com pessoas do que gente de dentro do arraial. Sim. E aí Jesus falava que quem desses amou o próximo? Entendeu? Quem desses entendeu melhor o evangelho? Sim. Entendeu melhor o que é o reino? Então, é por isso que a gente não pode rotular ninguém como salvo, como santo, e nem querer colocar ninguém no inferno, tá ligado? Por causa que, cara, o evangelho é muito mais embaixo. O evangelho tem muito mais a ver com uma parada de inversão, de o último é o primeiro, sim, tá ligado? De o maior é o que serve todos. Então, assim, Jesus usou lógicas pra inverter a nossa cabeça pra falar, gente, vocês não sabem nada, mano. Fica na de vocês, tá ligado? Trata as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. Não tentem entender nada, porque a política do evangelho é tudo invertida. Na verdade, o sacerdote é o cara que não faz parte do povo. O sacerdote é o samaritano na parábola. Sim, é verdade. Tá ligado? Então, mano... uma inversão. Não tenta entender a lógica do bagulho. É literalmente o reino de ponta cabeça, né? Isso, não tenta entender a lógica do bagulho, que é difícil. Muito, muito. É uma lógica que dentro da nossa lógica constituída não faz sentido. E Jesus veio quebrar, arrebentar com esses paradigmas. Veio quebrar com a nossa lógica, né? Exatamente. Deus é o maior iconoclasta de si mesmo. Quando nós construímos uma imagem de Deus, ele vem com a marreta e quebra aquilo e fala, mano, você tá doidão, velho? Exatamente. Você tá doidão? Deus, cara, ele se apresenta como, ao invés de ele ser um aspecto forte, um guerreiro, Deus é o mais frágil. O Zeus, né? Com raio na mão. E aí, cara, ele vem na figura de Jesus sendo um bebê na manjedoura. E aí você pensa, um bebê no meio de vários animais. Nossa. Os animais podiam pisar nele, sei lá, tá ligado? Então, tipo assim, uma figura de uma fragilidade absurda. Eu gosto muito daquele texto de Simeão, que Simeão pega o menino Jesus no colo. E aí você pensa, a cabeça do cara, mano, eu tô segurando Deus no meu colo.
Que Deus é esse que você segura ele no colo, velho? Sim. Entendeu? É uma polaridade totalmente invertida. Sim, sim. Porque igual, a gente olhando as mitologias, né? Igual eu citei o exemplo de Zeus aqui, os deuses, mano, o primeiro que já tá no Olimpo, né? O lugar onde o homem não pode pisar, é totalmente distante. E quando Zeus quer se relacionar com o ser humano, ele vem de formas distintas, ou tenta seduzir as mulheres, né? Vem como um homem belo e tal. E sempre aquela figura imponente, com um raio na mão, que eu vou te exterminar, não sei o quê. Agora, o Deus cristão se faz homem, e homem frágil num primeiro momento, né, para mostrar isso. Muito louco essa... Muito louco. Muito eu gosto muito de uma frase de um teólogo que diz assim que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Nossa. Mas somente Deus desejou ser menino. Sim, caraca. Então forte. é isso, Deus é o que diz o Evangelho 1 João, né? No princípio era o verbo, Sim. o verbo estava com Deus, mas o verbo ele se fez carne. Então Deus ele quis habitar no meio dos homens, né? Isso é o que me impressiona muito na ideologia cristã e é o que eu mais gosto. A história da santidade, a história da divindade, não é um humano que virou santo. É um santo que virou humano. É o contrário. É literal, mais uma vez. É o reino de ponta cabeça. É o reino, a inversão. É a inversão. É muito, muito doido isso, velho. É uma beleza muito gigante que o evangelho carrega em si. E isso é admirado até por não crentes, né? Até tem gente não crente, né? O Pondé, por exemplo, que é um cara que você conversou, trocou uma ideia com ele. Ele é um cara que admira a cultura judaico-cristã e consegue expressá-la de uma forma que tem crente que nem conhece isso. É um especialista, aliás. É um especialista nisso, né? Aquele livro, Os 10 Mandamentos, que ele escreveu. Mais um. Cara, muito mostra louco, muito isso. É um baita livro. Leia esse livro do Pondé, é muito legal. Ele escreveu o 11º. Então, isso é da hora, a ousadia do cara, total, tá ligado? a acidez do Pondé. Mano, muito bom. Arrebentando muito bom. Que é isso, os 10 mandamentos mais um, sacou? É muito. Isso falta no nosso meio. Muito, muito. Não é? É igual eu gosto muito de usar esse exemplo, que tem caras que eles querem dizer que eles falam que o vinho da época de Jesus não tinha álcool. Por isso não pode beber bebida alcoólica. E aí, o que acontece? O cara, ele fica impressionado com o fato de que Jesus bebeu álcool. E aí, por causa da cultura cristã, que o pastor dele ensinou que não pode tomar, e aí o que ele faz? Ele tenta alterar as escrituras. E aí ele não vê que ele tá cometendo um pecado maior do que aquilo que ele tá achando que é pecado. Aí eu sempre digo que dizer que o vinho de Jesus não tinha álcool é mais grave do que tomar álcool. É totalmente, velho. É você tentar justificar uma coisa que não precisa ser justificada. Você tá alterando a escritura para reforçar o seu pensamento. A gente volta naquele ponto que você comentou, que é aquilo que você abomina, você desejava ter, mas que você abomina por conta da repressão e tudo mais, você vai fazer de todas as formas, você vai usar todos os seus mecanismos para cada vez mais banalizar, afastar, destruir aquilo que... E nesse sentido, cara, aí faz sentido quando a galera diz que se Jesus viesse de novo, ele seria crucificado de novo. Porque é isso, até hoje, o Jesus como ele não serve. Não serve pro movimento evangélico. Não serve. Tanto que é isso, os caras tentam modificá-lo. Ele não fez isso. Entendeu? Ele não fez isso, não. Ele não era assim, não. Né? É outra coisa que tava querendo dizer. Cara, essa frase, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, ela sempre vai ser válida. Ela nunca vai morrer. Essa frase é latente. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram e não o aceitam. Sim. Tá ligado? É muito louco isso, né? Como a gente quer cada vez mais
adaptar Jesus ao nosso gosto, ao nosso achismo. Como que a gente quer cada vez mais adaptar o Jesus evangelho. e Deus. É o Deus à Isso, imagem e semelhança do homem. E não o homem à imagem e semelhança de Deus. Não é. A galera quer cada vez mais isso, adaptar, sabe? Deus a um aspecto, reduzir Deus a uma coisa, colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de uma imagem e formar o meu Deus. Sim. Estou fazendo um curso com a minha esposa online do Pedro Duce, não sei se você conhece. Cara, eu já ouvi falar, mano. Acompanhe esse cara, ele é fantástico, ele é um pastor lá de Goiás, cara monstro assim. E aí a gente estava vendo um curso essa semana que a gente começou a fazer sobre criação de filhos, né? Como que é? Show, eu acho animal isso aí. Crie seus filhos e não morra tentando, é um bagulho assim, uma coisa assim, o nome do curso agora não me recordo. E aí ele tava falando, né, que tem um filme com esse título, né? Ele fez uma brincadeira. Acho que o filme é Fique Rico ou Morra Tentando. Isso, o lance dele, ele usou a brincadeira do filme. Que o final é isso, não morra tentando. Não, muito bom, eu gosto disso, de pegar nome de outro lugar e fazer uma parada. E a questão ali que ele tava falando que quando falta referência de Deus, no ponto específico do curso, para a criança, quando a criança não é ensinada quem é Deus de fato, quando ela não é apresentada a quem é Deus, ela vai fazer uma imagem para Deus daquilo que ela acha que é Deus. Claro. E aí ela mesma vira o Deus de si. E é isso, nesse ponto ele está falando da criança, mas é muito disso que a gente vê na nossa sociedade, no nosso meio cristão, muita gente fazendo ela mesma como Deus. E essa é a tendência natural do ser humano. Né? Desde o Éden, desde a queda, o ser humano anseia em ser Deus. Quando Deus se deixa muito revelado, muito claro nas Escrituras. Mas a gente tem uma preguiça absurda de ir lá examinar as Escrituras e ver quem é Deus de fato. Essa sempre foi a tentação do ser humano. Desde o Éden. Porque eu leio assim, claro que é uma interpretação minha. Eu acho que o que fez o homem, o que a narrativa bíblica diz que fez o homem comer o fruto proibido, não é a possibilidade do conhecimento do bem e do mal. Mas o que mais tentou o homem é a possibilidade de ser igual a Deus. Sim. A possibilidade de não existir um Deus. Eu uma vez compartilhei assim, uma mensagem lá com a igreja que eu faço parte, que aí eu disse assim que o reino de Deus ele é meio que antidemocrático. Por quê? Porque quem manda é Deus, né? Sim. Numa democracia quem manda é o povo. E então ali o que a serpente propõe é uma democracia. A serpente mais ou menos vem com um diálogo assim, olha, por que existe só um que manda? Vamos bolar uma democracia aqui na parada. Todo mundo manda, velho. Todo mundo é igual, todo mundo tal. Então, essa tentação de existir alguém, de eu poder mandar também, sempre seduziu o homem, né? E claro que eu não estou dizendo uma democracia política, eu sou a favor da democracia política. Mas uma democracia num sentido de reino, num sentido de existência, né? E aí, o que a gente tem que entender? O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus tem alguém que manda. É uma teocracia. Só que, onde eu descanso? No fato de que aquele que manda é a melhor pessoa que poderia mandar. O melhor mandante possível. Entendeu? Por quê? Por causa que ele manda com amor. Ele governa com amor. Sim. E o amor é o melhor instrumento de governança. Então, eu aprendi isso com o Tiago Grulha. Apesar de Deus ter todo o poder, ele também tem todo o caráter. E eu não descanso no poder de Deus, eu descanso no caráter. Sim, em quem ele é. Por quê? Ter poder sem caráter é perigoso. Poder sem caráter, eu ativo uma bomba atômica, eu destruo uma cidade. Poder sem caráter, eu pego o revólver e atiro em quem não deve. Eu enforco as pessoas. Eu faço igual aconteceu lá com o George Floyd. Eu faço igual aconteceu com o Salvador da Rima, que é um rapper que esses dias agora eles tiveram um evento invadido. E aí eles iam fazer meio que um jogo de futebol beneficente. E o policial pegou ele e começou a enforcar ele. O cara sem estar armado, sem estar nada. Sacou? Então poder sem caráter é isso. Agora, tirania, né? Agora com Deus eu tenho poder, mas eu tenho caráter. Deus não vai matar todo mundo. Sim. Ele poderia. Sim. Mas ele não vai. Estalar de dedos. Porque ele tem caráter.
Totalmente, cara. E o lance louco, quando a gente olha a narrativa do Gênesis, do começo, a gente vê Deus com o Éden, o jardim do Éden, estabelecendo limites culturais. Deus estabelece, Deus coloca limites ali. E eles falam, ele fala, esse aqui é o limite que eu coloco. Eu estou definindo aqui o que é bom, eu estou definindo aqui o que é mal. E o ser humano não se agrada disso. Ele fala assim, você está estabelecendo um limite para mim? Eu quero estabelecer, mano. Eu que quero ter esse poder de dizer o que é bom e o que é mal. E aí foi aonde danou-se tudo. Porque assim, não tem como negar. Igual o Jonas fala, ele escreveu o livro lá, Inteligência Humilhada. Cara, se relacionar com Deus é humilhar a sua inteligência. Muito. Né? Então, eu vou ter que submeter a minha inteligência a Deus. Tipo, eu vou ter que falar, existe alguém que tá acima de mim. Sim. E quem não tá disposto a fazer isso, não vai conseguir conviver com a ideia de que existe. Porque assim, é engraçado. Eu não pedi pra nascer, tá ligado? Eu não sei onde eu estava antes de nascer. Então, eu fui colocado aqui, eu recebi a vida como um presente. E eu também não tô no controle de quando que eu vou morrer. Só isso pra mim já é o bastante pra entender que eu não tô no controle das coisas. Sim. Entendeu? Eu não consigo nem te dizer se eu vou conseguir ver essa entrevista no ar. Por causa que eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Sim. A impossibilidade. Então isso mostra que eu tô muito fora do controle. Então na minha cabeça, no meu entendimento, se eu tô fora do controle, alguém tá no controle. E se alguém tá no controle, eu me submeto a ele. Sacou? E não só por uma questão de poder, por uma questão de entender, existe algo maior, existe alguém maior. Só que, esse alguém maior, cara, ele não interfere na minha vida negativamente, isso é que eu tô te falando, ele me dá a possibilidade de viver, ele me dá a dádiva do ar pra respirar. Sim. Então eu entendo ele como alguém bom, né? E não tem problema pra mim, então, me submeter a esse ser, a esse Deus, a essa divindade, seja lá o que for, digo, as diferentes formas de compreensão. Sim. Então eu entendo assim, mas é aquilo que a gente estava falando no começo da conversa sobre a questão do diálogo e da humildade. Aquele que não tiver a capacidade de se humilhar, num sentido de reconhecer, de humilhar a sua inteligência, e no sentido de reconhecer que existe alguém maior e reconhecer o seu próprio estado, porque aprendi isso com o Jonas. Se humilhar não é nem se abaixar, se rebaixar. É mais um reconhecimento do seu próprio estado. Por causa que só quem tem condição de se humilhar é Deus. Porque somente Deus está em cima. Sim. Então, quando Deus ele desce para conversar comigo, Deus se humilha. Sim. Eu não me humilho porque eu não sou nada. Então, eu nem posso me humilhar. Eu nem tenho essa condição de se humilhar. Porque só se humilha quem está em cima e desce. O que eu posso fazer é reconhecer o meu próprio estado. E quando a gente reconhece o nosso próprio estado, que é essa humilhação de fato, a gente vê a necessidade de um Salvador. Porque se a gente não se humilha, se a gente não reconhece essa necessidade, a gente não precisa de um Salvador. Exato. Que é o que pensa provavelmente quem não vê sentido na narrativa do Evangelho. As pessoas não verem sentido de um Salvador. Não vê o porquê que ela vai se humilhar. Né? Não vê do que ela precisa se humilhar. E do que vai se salvar. Tipo, vou me salvar do quê? Salvar do quê? Salvar de mim mesmo. O primeiro aspecto é salvar de mim mesmo. Porque miserável homem que sou, isso. Cara. E quem não tem essa leitura não vai entender o Evangelho. Vai. E aí a gente volta ao ponto anterior. A necessidade da clareza da nossa comunicação. Sim. E a necessidade, urgência da gente proclamar essa verdade. E tudo bem se o cara não quiser também. Tudo bem. Nós não precisamos convencer. Nós não fomos chamados a convencer as pessoas. Só para falar, para informar, para pregar. Nós somos chamados para sermos comunicadores. Né? Você é comunicador, eu sou comunicador. Eu amo ser comunicador e você ama ser comunicador. Mas todo mundo, todo crente precisa ser comunicador. De alguma forma. Cara, eu convivo super bem com quem também não vê sentido. Sim. Eu adoro conversar com quem é de outra fé, de outra... E eu entendo que ele também tem essa liberdade. Eu tive um momento da minha vida, cara, aonde eu gostava de viver dentro da bolha. Eu achava também, acho que todo cristão tem. Eu acho que, e é um lance de maturidade, de idade também, eu acho. Mas era muito confortável e gostoso viver dentro da bolha, de estar ali só com aquela galera.
Agora, é desafiador, é muito desafiador quando você tem que estourar essa bolha e chegar, por exemplo, no mercado de trabalho, na universidade, que eu não sou formado apenas em teologia, porque dentro da teologia lá era fácil, que só tinha crente na sala. Mas quando eu fiz também design gráfico, na minha sala só tinha eu de crente. Então é outro desafio, você vai conviver e aí você tem que abrir, cara. Você tem que abrir a sua gama de conversa, você tem que estourar aquela bolha, porque senão, velho, você vai virar o cara chato da sala. E, cara, hoje eu sou o contrário, eu não gosto de ficar na bolha. A bolha é chata. Hoje a bolha é chata. Eu tenho muito amigo crente e tenho amigo não crente também. Então é bom conversar com as pessoas. Eu gosto mais de estar no meio de não crente do que de crente. Cara, eu prefiro também. Hoje eu prefiro. Porque parece que é uma galera, por exemplo, que tá muito mais aberta para o diálogo. Exato. E mais sincera. E que tem mais coisa para conversar. Essa é a realidade. Porque quando eu convivia só com crente, o sentimento que eu tinha era de que, mano, os caras só sabiam falar de um assunto. Sim. E se reduzir aquilo. E tem muito essa coisa do julgamento, né, cara? Sim. Tudo já é olhado pela perspectiva do julgamento. É verdade, cara. Esse é um outro ponto. Juiz, né? Os caras são tudo juiz, né, mano? Tudo. Cara, é muito louco isso. Você não pode andar fora daquele prumo, porque se você andou fora do prumo, já vem os olhares de condenação. Uma coisa que eu tinha um medo absurdo, velho, na minha adolescência / início da juventude ali, era o lance de ter que expor os meus pecados para um líder, para alguém, falar, mano, pequei com isso, pequei com aquilo. Porque eu falava, mano, eu não vou fazer isso, eu vou dar conta de mim mesmo, Sim. Porque se eu levar isso para alguém, cara, eu vou ser condenado aqui dentro desse ambiente. É isso, assim, por exemplo, eu acho até que a prática de contar pode ser saudável, se é uma coisa que te incomoda e que você tá sentindo culpa, isso daí é até psicologia, por isso que você pega um psicólogo pra você trocar ideia. Mas o ruim é você não enxergar o seu líder como uma pessoa confiável. Exato, esse era o ponto. Entendeu? Você não enxergar o seu líder como um amigo, tá ligado? Então isso que é ruim, você não vê nele confiança, né? Porque assim, claro, você pode falar direto pra Deus, você é o seu próprio sacerdote, claro. Isso é Bíblia, né? Somos sacerdotes. Mas a Bíblia também diz que a prática de compartilhar as dificuldades, confessar, isso é bíblico também. Sim. É saudável, mas é o que você tá falando. O ruim, cara, é você olhar pro lado e não ver pessoas confiáveis pra você trocar ideia. Sim. E aí que tá um ponto, cara, da igreja do nosso dia, da instituição, muitas vezes, né? Tô falando aqui da instituição. Que você é colocado com pessoas, ou são colocadas pessoas acima de você para liderá-lo, que, velho, você não tem vínculo nenhum. Não existe relacionamento com aquela pessoa. É apenas uma liderança institucional que vira aquilo. Então, assim, você não desenvolve esse vínculo orgânico de ter aquilo de, mano, com essa pessoa eu posso me abrir, com essa pessoa eu posso conversar, eu posso dialogar. Não, simplesmente da noite pro dia aquela pessoa virou seu líder e agora você tem que submeter-se àquilo. E não dá, não vai rolar. Não dá, tem que ter uma construção de relacionamento. Fica na superficialidade. Fica. Porque é relacionamento, né? O próprio Jesus, ele andou com os discípulos um tempo, até os caras começarem a confiar nele. Exato. E às vezes até lá, ali, já fazia mal tempão que os caras andavam com ele e ainda não tinham entendido direito. Porque é isso, tudo uma coisa é muito mais relacionamento do que imposição, regra, estatuto, né? Tipo, nomes, nomenclaturas, né? O Arioval tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que se a gente respeitar as pessoas, não precisa honrar os líderes. Porque, tipo assim, você já respeita todo mundo, já respeita o líder, do mesmo jeito que eu respeito o cara do lado. Tá verdade. Não tem necessidade, né? Porque muitas vezes eu acho que um ponto que a igreja faz é tipo, cara, você tem que ter essa pessoa aqui como a entidade superior da sua vida, que você vai prestar contas a ela, e ela vai definir os seus próximos passos, com quem você vai namorar, se você deve aceitar aquela proposta de trabalho. Mano, não é isso. Não, porque isso é um guru, né? Isso não faz sentido bíblico, não existe base. O próprio Jesus não dava orientações nesse sentido. Não. De escolher pra você as paradas. Não faz sentido. E, cara, você vira um
um robô, cara. É. Você vira um robô que tem uma pessoa te controlando ali. Então, pedir pro líder pra namorar essas paradas é um jeito que a galera fez pra desde adolescente você já entender que meio que o cara é quase o chefe da sua vida, né? Eu já vi cara reclamando porque o cara comprou um carro e não falou pra ele. Eu já vi. Sacou? Então, cara, tudo você tinha que avisar, né, mano? Você tem que avisar que você vai faltar no culto. Pô, se você tem uma responsabilidade, uma parada, beleza. Agora, se você não tem essa, né, cara? Porque que é isso, as pessoas são autônomas. Então, a gente tem que colaborar para a autonomia das pessoas. E para esse conceito que é bíblico de cada um ser sacerdote de si, né? E aí, pelo contrário, os caras se colocam como sacerdote, né? Eu sou a ponte. Eu congreguei numa igreja que falava isso. O pastor falava, eu sou sacerdote. E aí, pô, quando ele diz eu sou sacerdote, ele ignora o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que diz que sacerdócio universal. O sacerdócio universal, você vós sois a raça eleita, o sacerdócio santo. Cada um é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote simplesmente é aquele que tem acesso a Deus. Se o véu foi rasgado, todos têm acesso. É que a palavra sacerdote, as pessoas usam ela como um bagulho hierárquico, né? Não, o cara quer voltar lá no Velho Testamento, na lógica do templo. É uma parada hierárquica. É tipo, velho, eu estou aqui com meu manto sacerdotal e você precisa me obedecer. Sim, o ser humano, ele tenta usar tudo pra controlar. Total. É controle, total. Né? É muito sinistro. E hoje você tá em qual denominação? Congregacional. É uma igreja tradicional, assim, semelhante à batista, presbiteriana, uma igreja antiga, pequena. Histórica. Tem muitos anos, porém, não é uma denominação que se desenvolveu muito. Mas, assim, eu não sou muito ligado hoje em dia em denominação, assim, eu sou mais ligado na galera, nas pessoas. Como é uma igreja que eu cresci lá, assim, desde adolescente, tem algumas pessoas, alguns amigos, e eu tô lá por isso, assim. Estaria numa outra que eu vejo verdade nas pessoas. Sim. Hoje em dia eu sou muito mais desencanado com essa parada. Com a instituição. Não, muito mais, porque eu entendi que o evangelho tá muito além disso, assim, sabe? Que louco, que legal isso. E, cara, como que é... A gente já tá caminhando pro final aqui, pra também não não sei nem quanto tempo tem de conversa aí. 1h07 minutos já. Boa. Bom, é legal. Mas, assim, como que é pra você agenciar, gerir toda essa questão do seu tempo entre todas as funções que você realiza? Podcaster de 2 podcasts, né? Filmmaker, produtor. Como que você gerencia tudo isso na sua vida, cara? Cara, não gerencio. Tipo assim, a gente vai fazendo, é muito fazer, sabe? Eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, né? E assim, tem uma rotina de trabalho, tem um horário que eu entro, tal. Hoje em dia eu trabalho como videomaker de uma empresa, CLT, assim, tem horário pra entrar, horário pra sair. E eu uso os tempos extras pra fazer essas outras paradas. Legal. E, tipo assim, é muito difícil, cara, é cansativo, pá. Só que o que acontece? Eu já vi vários TED Talks sobre hiperatividade, sobre coisas assim, e eu acho que eu tô um pouco nesse lugar, que é aquela coisa de, esse é o meu jeito de ser, fazer várias coisas, estar em vários lugares, igual, ontem eu tava trabalhando, cheguei em casa, sei lá, quase 10 da noite, hoje eu tô aqui gravando esse podcast, daqui a pouco eu tô em outro lugar, então esse é o meu jeito de ser, meio que eu sou um cara que descanso fazendo, sabe, tipo... Eu tenho até uma dificuldade de descansar, de ter um momento do ócio. Eu tenho dificuldade com isso, às vezes eu penso, cara, eu preciso planejar, programar o descanso, porque eu vejo que eu tô muito cansado, mas eu acabei tendo essa personalidade de ser, de fazer milhões de coisas. Eu tô tentando ser um pouco mais disciplinado, porque eu tenho algumas metas de coisas profissionais que eu preciso crescer, e também de coisas assim de renda extra, sabe? Umas possibilidades de negócio, que precisa de investir um tempo, que precisa... Eu queria muito ser um cara de uma rotina de exercício. Cara, uma coisa que eu gostaria muito, que eu quero muito ainda. Então eu tô lutando comigo mesmo.
Porque eu sou um cara criativo e indisciplinado. Uma coisa que a galera chama de desobediência produtiva. Caramba. Então eu faço muita coisa, mas eu vou meio que fazendo também do jeito que dá, assim, não tenho horário pra nada. Só tenho horário pra entrar e sair do trabalho. Sim. Então eu vou fazendo, vou nas brechas, daqui a pouco tal, tô não sei o que lá, tô exportando um vídeo aqui, tô fazendo uma outra coisa ali, sabe? Mas eu quero arrumar uma forma de organizar tudo isso. Mas, cara, tem sido na loucura, simplesmente na raça, assim, e meio que na paixão pelas paradas de... ao longo do tempo eu fui entendendo que se você não tirar as coisas do papel, você não faz. Sim. Se você não marcar, se você não for lá, se você não pôr a cara... Se você não pôr data, tá ligado? Você não faz. Então, assim, hoje em dia eu tô muito mais no fazer. Eu tenho uma coisa muito maluca, assim, comigo. Que toda vez que eu vou num velório, num enterro, eu fico olhando a pessoa morta no caixão, assim, e pensando, cara, quanta coisa esse cara deixou de fazer? E quanta coisa será que esse cara deixou de fazer? Às vezes até por causa da opinião dos outros. Caramba. Tá ligado? Por causa que alguém falou pra ele que não era legal e ele tinha maior vontade de fazer e não fez. Aí agora o cara tá aqui, mano. Do que valeu se privar por causa da opinião de alguém, sabe? Se privar porque alguém não achava legal, mas você achava super legal. Tipo, sei lá, às vezes você tinha maior vontade de surfar, de andar de skate, cara, sei lá, de ter um podcast, de mudar de carreira. E hoje tá aqui, mano. Tá aquele corpo estirado ali. Não vale a pena não fazer as coisas. Como você utilizou o seu tempo. Né? Como você utilizou, a reflexão é essa. Como você utilizou o seu tempo. Várias reflexões o velório me traz. Quais foram as relações que você construiu. Caramba. Me chamou muita atenção a questão do caixão precisar de umas 6 pessoas para carregar, assim, 3 de um lado, 3 de outro. Uhum. Cara, se você não cultivar relacionamentos na sua vida, você não tem nem gente pra carregar o seu caixão, velho. Nossa, é verdade. Tá ligado? Você precisa de pessoas pra carregar o seu caixão ali. E a coisa do Salomão sempre vem muito na minha cabeça. Pra sepultura onde tu vais, não tem ciência, não tem atividade. Então, mano, faz alguma coisa com a parada, tá ligado? É verdade. Caramba, muito bom. Marco, sensacional, cara. Que papo fantástico. Eu que agradeço, velho. Obrigado, mano. Muito... Privilégio recebê-lo, alegria ter você aqui comigo conversando. Muito legal estar aqui na sua casa. Obrigado por abrir a casa pra mim. Tamo junto. Espero que você faça outro café pra nós agora. Pô, eu gosto de mandar as coisas no ar. Agora eu vou pedir o almoço, na verdade, né? Nós estamos gravando num sábado, tá? Você tá vendo esse podcast bem. Agora são exatamente 1h03. Vou pedir uma feijoada pra gente almoçar. Aí sim. Eu tenho uma estratégia que é falar as paradas no ar pra deixar o cara em saia justa. Não, eu não tenho saia justas, não. Comigo é de boa. Marco, obrigado, cara. Valeu. Obrigado você, cara. Tamo eu agradeço. Junto. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como que você Gente, tá lá? eu, Marco Brito, tudo junto. Tá lá, Instagram, YouTube e tudo mais. E além das minhas coisas pessoais, eu faço um podcast que chama Roda Bíblica. Roda Bíblica Podcast, que aí sou eu mais 2 amigos, o Zeca e o Vinícius. A gente leva toda segunda-feira alguém lá pra trocar uma ideia. Tem sido bem legal. Top, muito bom. Se você está assistindo, nos ouvindo, deixa o seu like aí, compartilhe esse episódio com quem você conhece, porque eu quero conquistar e dominar a galáxia. Muito bom. Né? Projeto ambicioso. Um belo plano. Ambicioso isso aí. Levar a minha voz para outros habitantes de planetas distintos. Sim, né? Que a sua voz seja conhecida em todo esse planeta e também nos outros planetas. O som vai propagar no universo. Isso, exatamente. Que o universo esteja apenas o som assim dos planetas e a sua voz. E a minha voz. Que só seja conhecido esses 2 sons em todo o universo. Quando uma estrela estiver... O último suspiro da estrela, ela ouça a minha voz. Exatamente. No máximo, a voz de Deus também. Então, a gente vai ter 3 sons assim que dominam o universo. É a voz de Deus, o som do próprio universo e a sua voz. E a voz do Gê. Isso. Ai, quanta bobagem boa. Se inscreva nesse canal. A gente tá também no Spotify, se você estiver vendo aqui pelo YouTube. E vamos que vamos. Valeu, até o próximo programa. Show. Falou. Obrigado,